Com relação à estética em prótese parcial removível, então seleção e montagem de dentes. Então, a definição, estruturas que simulam os dentes naturais, tendo por papel substituí-los quando perdidos, restabelecendo suas funções. A reposição é feita com os mesmos dentes que se usa em prótese total, que são os dentes de estoque, e a marca utilizada na faculdade é a Biotone, ou seja, nós temos que comprar os dentes de estoque dessa marca porque a escala de cor usada na clínica é a mesma. Fatores que influenciam na estética e naturalidade. Então, a estrutura metálica vai influenciar os dentes, a cela, que deve estar bem adaptada, sem aparecer, a resina acrílica, porque ela mascara a prótese com os tecidos adjacentes, os tecidos periodontais, gengiva, levando inclusive em consideração a altura do sorriso. Deve ser preferencialmente realizada pelo dentista. Por quê? Essa análise estética, clinicamente, o técnico não sabe a idade, não sabe o gênero, não sabe a altura do sorriso, não viu, não conhece sobre o corredor bucal. Então, o dentista que tem que fazer essa seleção adequada para enviar para o protético fazer a montagem. Funções da seleção e montagem de dentes. Então, conforto, eficácia mastigatória, preservação do osso alveolar, manutenção da dimensão vertical e estética. Além da estética, esses outros fatores vão favorecer o retorno da estabilidade muscular e uma boa adaptação. Em dentes posteriores, é importante principalmente para mastigação, mas auxiliam na obtenção da dimensão vertical de oclusão e no contorno facial. E essa dimensão vertical de oclusão proporciona mais harmonia dos terços faciais. Os dentes anteriores, então, função mastigatória, fonética e estética. Agora, com relação a alguns fatores de ordem geral que afetam a estética, com relação à idade, a gente tem que a coloração dos dentes, quanto mais idoso for o paciente, maior a pigmentação. Inclusive, pacientes com cores diferentes de dentes, a gente tem uma maior dificuldade de equilibrar e fazer a escolha dos dentes de estoque. Desgastes geralmente são fisiológicos e na prótese removível eu posso fazer adaptações nos meus dentes de estoque para promover um desgaste semelhante àqueles dentes remanescentes. Por exemplo, se o paciente possui um hábito parafuncional nos dentes remanescentes, a gente pode também fazer adaptações nos novos dentes da prótese removível. Perda de tonicidade da pele, então os idosos eles possuem características mais enrugadas e flácidas. O tipo físico é com relação à forma do rosto e ao biotipo. Da forma do rosto, então, o dente deve possuir uma semelhança com a forma do incisivo central. E o biotipo, o resultado é uma maior naturalidade e uma harmonia estética da prótese de acordo com o tipo corporal do paciente. Com relação ao gênero, mulheres possuem dentes menores e com ângulos mais arredondados, e homens possuem dentes maiores e com ângulos vivos. Aqui alguns fatores de ordem local que afetam na estética, então tonicidade e comprimento do lábio. Quanto mais ativa a tonicidade do lábio e quanto mais curto o comprimento, mais evidentes ficam os dentes. A altura do sorriso, o sorriso baixo, então menos de 75% da exposição dos incisivos, sorriso médio de 75% a 100% da coroa, e quando há um sorriso alto, 100% da coroa e mais uma faixa de tecido gengival aparecendo.
Cor e forma dos dentes remanescentes. Então, além dos dentes remanescentes, a cor está relacionada com a dieta e com a higiene. A escala de cor para a prótese é pequena, não é a escala Vita, e a forma dos dentes deve seguir o que está presente na cavidade bucal, e com relação à cor nós devemos tentar equilibrá-la. Também levar em consideração da cor do paciente, mas tendo sempre o critério de que o paciente, quanto mais branco tiver, em alguns casos para ele melhor. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for fazer essa análise na boca, especialmente, né? Porque a gente tem que levar em consideração os dentes remanescentes. A perda dos dentes acelera a reabsorção óssea e a PPR promove estímulos no rebordo, de modo que ainda haverá reabsorção óssea, mas ela vai ser lenta. Com relação aos tipos de dentes, existem dentes que são de porcelana e que são de resina acrílica. Os dentes de porcelana, eles são estéticos, eles possuem uma grande resistência à abrasão. Eles precisam de uma retenção mecânica, porque não se aderem na resina acrílica, então eles podem cair. Possuem estabilidade de cor e manutenção da dimensão vertical. Com relação às desvantagens, a porcelana é de difícil adaptação em espaços interoclusais, difícil no ajuste oclusal, pode produzir ruídos durante a mastigação, abrasão nos dentes antagonistas, ausência de união química com a base da prótese, por conta exatamente disso aqui da resina, maior reabsorção óssea. Então, forças mastigatórias nos dentes de porcelana promovem menor manutenção do rebordo. A resina acrílica, ela possui uma afinidade química com a base da prótese, né? Ela absorve parte dos esforços, traz comodidade ao paciente, permite acréscimo e desgaste. Com o tempo, o desgaste acontece na resina e não nos dentes antagonistas, diferente daqui da porcelana, que o desgaste ocorre nos dentes antagonistas. Como desvantagem, os dentes em resina acrílica não possuem uma boa estabilidade de cor, considerando isso num prazo de tempo longo. Cadeias poliméricas interpenetradas com a inclusão de nanopartículas inorgânicas, havendo prensagem em múltiplas camadas. E quais são as causas do desgaste dos dentes artificiais? É a frequência mastigatória, é a força de mordida, é o tipo de dieta, são hábitos parafuncionais, ação de agentes de limpeza e dentes antagonistas. Dentes artificiais com a oclusão em metal. Esses dentes possuem algumas indicações, então pacientes que possuem fortes hábitos parafuncionais. Pode ser feita uma overlay, então restabelece, promove a manutenção da dimensão vertical e dos contatos oclusais. Um pôntico em cela colocado em espaços interoclusais restritos, que comprometem a resistência de uma resina apenas. Então, casos em que eu não vou ter um espaço suficiente na região para colocar algum dente, então eu faço esse preenchimento com o metal e na vestibular aplica uma resina acrílica de coloração semelhante aos dentes vizinhos. Como desvantagens, é porque há um maior tempo clínico, porque existem as fases laboratoriais de fundição, linha de cimentação e estética deficiente. Quais são os métodos de escolha da forma dos dentes artificiais? Então, a gente tem que levar em consideração o rosto do paciente, o biotipo corporal, longilíneo, atlético, arredondado,
E o formato quadrado, triangular, retangular, oval. Importante avaliar também o formato do arco. Dentes anatômicos e dentes não anatômicos. Podemos escolher dentes com formatos anatômicos, ou seja, que possuem ângulos nas cúspides, 33 graus, ou dentes não anatômicos, quando, por exemplo, o paciente possui hábitos parafuncionais que não permitem a utilização de dentes anatômicos. E esses dentes não anatômicos, eles possuem uma inclinação zero. Pacientes jovens, dentes artificiais normais. Pacientes com hábito parafuncional ou mais idosos, desgastes fisiológicos, tá? Então, geralmente, utiliza dentes não anatômicos. A individualização dos dentes anteriores pode ser realizada também levando em consideração o gênero, né? Tipo físico, idade e uma foto do paciente. Escolha do tamanho dos dentes artificiais anteriores. Para a seleção dos dentes anteriores, inicialmente deve ser feita uma medição da largura de canino a canino, levando em consideração a curvatura do arco. Mede da largura mesiodistal do incisivo central inferior e mede o comprimento, mede a sua altura. Após essas medições, eu vou verificar essas medidas na cartela de tamanhos e formatos. E essas medidas são realizadas apenas no incisivo central, porque o lateral ele já tem uma altura e largura maiores. Então, a gente leva em consideração de canino a canino e o incisivo central inferior, para depois ver todas essas informações na cartela de opções, opções de tamanhos e formatos. Faz então a seleção da cor, então a sala do consultório deve ter cores claras, luz natural. Deve ser feita uma comparação com os dentes remanescentes e utilizar a escala fornecida pelo fabricante, lembrando de usar a mesma escala na clínica para depois comprar da mesma marca os dentes artificiais, tá? Porque não faz sentido, senão a cor vai ficar diferente. Variação da cor. A cor dos dentes naturais varia no próprio dente, de dente para dente, de região para região. Alguns fatores que afetam a cor dos dentes, então a localização, sexo e fatores locais, sistêmicos e idade. Escala de cor utilizada é a Biotone. Não mostramos aos pacientes todas as tonalidades disponíveis, porque eles sempre vão querer os mais brancos. Então, evita utilizar as cores 61, 77 e 81, que esse é muito escurecido. Quando há presença de dentes com colorações distintas, podemos fazer a escolha da cor por M arcos ou separando dentes anteriores de dentes posteriores. Abaixo, como os dentes são mais posteriores, o ideal para escolher a cor é colocar as duas escalas selecionadas mais próximo da região a ser reposta e depois analisar qual a escala que some primeiro aos olhos. A cor que continuar aparecendo com o destaque vai ser o destaque do sorriso. Então, a gente tem que escolher a outra que é mais semelhante. Após o teste com as escalas, devemos desinfetar os dentes. Nesse momento, então, escolha do tamanho dos dentes artificiais posteriores. Seleção dos dentes posteriores. Mede no sentido mesiodistal do primeiro pré até a distal do segundo molar, até a distal do molar, ou seja, a mesoclusal, a qual pode ter 30, 32, 34 milímetros. Mede no sentido ocluso cervical, então mede a altura, e essa altura pode ser definida como large, medium, small. Quanto menor o espaço interoclusal, menor essa distância, obviamente. Seleção dos dentes posteriores, então o mesmo tipo dos dentes anteriores. A montagem dos dentes é feita com os modelos no articulador.
Então, com base no espaço disponível, com a angulação do arco, então vai fazendo essas montagens, né? Então, leva em consideração os dentes remanescentes, podendo fazer desgastes, melhorias nos contornos, com fresas de acabamento. Para a prova clínica, então, a avaliação da oclusão, removendo interferências grosseiras, avaliação da fonética, então, falar fonemas linguodentais, avalia a altura dos incisivos superiores e inferiores. Esteticamente, avalia a cor, a forma, o posicionamento, o sorriso, o perfil, então, o lábio na altura do colo, o perfil, bom suporte para o lábio. Pode ser feita uma prova única com as próteses superior e inferior. E se nessa prova eu vejo um problema oclusal, como algum dente gerando interferência, já devo corrigir na hora, ao invés de esperar a prótese ficar pronta, porque depois a obtenção de uma oclusão estável já vai ser algo mais difícil. Com relação à carga mastigatória e montagem dos dentes. A sela deve ter a maior amplitude possível. Ela retém o dente artificial, fica em contato com a fibromucosa, visível na fala e no sorriso, e influencia a estética mesmo em pacientes com sorriso baixo. A sela não precisa estar presente nos casos de desdentamento anterior. A sua presença vai depender do volume do rebordo e da necessidade de suporte labial. Por exemplo, vamos aqui, ó. Mesmo se não houver o preenchimento dos dentes de toda a sela, a sua extensão deve ser respeitada, né, atingindo os limites da área chapeável. O paciente que possui pouca perda óssea na região anterior, é o que eu falei aqui. Pode fazer uma parte da prótese sem sela, porque a sela mais o rebordo geralmente podem promover um aumento do volume labial e isso é desnecessário, tá? Então, nesse caso, quando avaliado clinicamente, não faz diferença ter a sela, a resina acrílica nessa região, tá? Perda óssea paciente com perda óssea anterior, a sela é fundamental para o suporte labial e para a estética, porque evita o afilamento ou a invaginação do lábio e vai diminuir o aprofundamento do sulco nasogeniano. A mesa oclusal ela deve ter redução nos sentidos mesiodistal e vestíbulo palatino. A gengiva artificial ela possui uma variação de cor, proximidade com a gengiva natural, então levando em consideração essas pigmentações melânicas. Cor rosa é saudável, grande diferença de consistência, textura, propriedades óticas. A cor rosa dá um aspecto saudável, então é importante avaliar a cor do paciente e também não colocar, por exemplo, uma gengiva que é muito diferente ou muito avermelhada, dando uma impressão de inflamação gengival. A escultura gengival, né, leva em consideração a anatomia, então, presença de bossas, eminências, papila, o sulco. Borda superior da sela em contato com o fundo do sulco gengivo-labial. Borda lateral da sela, que é um ponto crítico, deve ter um afilamento e uma espessura. Então, localização da borda deve ficar em áreas de depressão. O enceramento da prótese, então as papilas fechadas, sulcos devem estar expulsivos e lisos para evitar a retenção de alimentos, região lingual côncava, alojamento da língua, aspecto final deve ser lisa, sem arestas, uniforme, com a base com um volume compatível com a altura do tamanho dos dentes.